Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim. Vocês sabem que um dos privilégios da vida com o Senhor é ser tomado daquilo que a Bíblia diz, da paz que excede todo entendimento. Por que excede o entendimento? Porque não depende das circunstâncias, depende da sua vida com Deus. Então eu espero que você esteja em paz com Deus e desfrutando da paz de Deus. Quero te convidar para nós iniciarmos então aqui juntos, louvando ao Senhor. Vamos louvar? Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro
prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus.
Louvado seja o Senhor, privilégio de entoarmos os nossos cânticos, louvarmos aqui juntos. Espero que você use desse momento para você de fato ser encontrado por Deus como um verdadeiro adorador. Não é uma questão só de assistir o momento de pastoreio, louvor, mas é de louvar junto, é de prestar culto junto. Vamos à nossa agenda diária? Vamos à nossa sequência aqui do estudo da Palavra de Deus? Vocês sabem que a Palavra de Deus é um alimento para a alma, né? E esse privilégio de passearmos por todas as Escrituras é muito bom. Nosso capítulo de hoje, ele é extremamente revelador. E acho que pode ser bastante importante para nós entendermos aquilo que eu chamarei de a pedagogia do deserto. O nome ficou bonito, não ficou? A pedagogia do deserto. Deuteronômio, capítulo 8. Vocês sabem que esse livro ele é escrito para uma geração posterior, né? Não é a geração que foi liberta da escravidão do Egito e, por desconfiança, acabou perambulando 40 anos no deserto. Isso aqui já é escrito para aquela geração, que é a geração que vai entrar na Terra Prometida. Então, você tem muita memória aqui, você tem muita lembrança e é muito legal. Por quê? Porque a gente percebe Deus usando Moisés para pastorear o coração das pessoas em relação ao enredo da vida. Por que a história é escrita assim? Qual que é o propósito de Deus no deserto? E eu queria então pedir que você prestasse atenção. Nós vamos ler aqui. Hoje eu quero ler do versículo 1, acho que eu vou até o 18, na intenção de nós entendermos a pedagogia do deserto. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele, Deus, tá? Te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor, o teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor, o teu Deus, te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, de oliveiras, de azeite, mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje eu te ordeno,
para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração. E te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e, afinal, para te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força, o meu poder, o meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Até aqui, esse capítulo ele é muito especial, ele é muito profundo e ele revela muito da intenção de Deus, tanto ao nos levar para o deserto, como a intenção de Deus ao nos dar grandes vitórias. Espetacular! Espetacular! Porque Ele aqui está falando ao coração. E eu queria começar, já que eu estou falando que nós vamos aprender sobre a pedagogia do deserto, fazendo a primeira constatação. Eu queria que você não ficasse triste, porque eu sei que você tem um pouco de experiência, você sabe pela sua própria experiência de vida. Os desertos são inevitáveis, viu? São inevitáveis. Não tem jeito. A Bíblia explica para nós, Deus criou o jardim. Tudo maravilhoso, mas quando o pecado entrou, o pecado gerou separação com Deus, mas a própria Bíblia diz que o pecado faz com que a terra passe a gemer. E o deserto? Provações, angústias, falta, escassez, privações, más notícias são inevitáveis. Eu lamento, mas é uma constatação, é uma verdade. Mais dia menos dia, bate na porta da casa da gente. Talvez um problema financeiro, é um emprego que foi retirado. Talvez é uma dificuldade relacional, é o caos que se aportou no matrimônio. Quem sabe são filhos que de repente agora se tornaram rebeldes. De repente são angústias na alma de sequidão. De repente são situações às vezes até mais exteriores, como cataclismas e problemas afins. Ou de repente são com autoridades. O deserto é inevitável. E eu estou dizendo isso porque isso deveria trazer para nós uma sabedoria. Qual é a sabedoria? Quando a má notícia bater na porta da sua casa, quando for você levado ao deserto, a tristeza é inevitável. Mas não entre naquele desespero desesperançoso. Não faça isso. A sabedoria bíblica, ela se antecipa para dizer para nós que toda a terra geme e suporta até o presente momento as angústias do pecado, Romanos 8. Então nós não somos ingênuos ao achar que, por exemplo, se você tem até um relacionamento com Deus, então não terei mais problema, não baterei o dedinho na quina do armário, não terei mais unha encravada, nem mais irei tossir, minhas alergias irão embora, os vírus baterão em retiradas. Não é assim. Não é assim. Enquanto nós caminharmos nessa existência, os desertos são inevitáveis. É tão interessante que em Hebreus, veja, muitos séculos depois da história do deserto aqui, a saga do povo, né? Os 40 anos no deserto, o escritor de Hebreus está escrevendo para uma turma que está sofrendo. Quando você lê o livro de Hebreus, você entende, eles estão perdendo seus empregos,
eles estão sendo rejeitados pela família. E lá, a partir de Hebreus 3, o escritor começa a dizer que reconhece que eles estão vivendo numa situação muito dramática e difícil, mas ele faz o comparativo, sabe com o quê? Com o deserto que o povo de Deus viveu. E ele diz assim: não façam como os pais de vocês fizeram lá no deserto quando eles se rebelaram contra Deus. Percebem que a ilustração do dia mau como sendo um deserto, ela é comum nas Escrituras. Por isso o meu primeiro ponto é inevitável o deserto. E eu e você deveríamos, pela sabedoria bíblica, não ficarmos devastados, desesperançosos. Podemos até ficar tristes. Lembra o que a Bíblia diz? A tristeza pode durar uma noite inteira, mas de manhã virá a alegria do Senhor. Então, fecho o meu primeiro ponto. É inevitável. Porque o mundo é mau. Porque o pecado gera os seus efeitos deletérios. Nós não precisamos ficar assustados quando de repente bate na porta da nossa própria casa. Mas em segundo lugar, a gente precisa olhar para esse texto e ele tem uma perplexidade. Porque, eu não sei se você percebeu, o jeito como ele é escrito, ele demonstra Deus sendo um agente ativo ao levar o seu povo para o deserto. Eu vou ler de novo. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto para te humilhar, para te provar e para revelar o que estava no teu coração. Eita! Olha o 3. Ele te humilhou. Eita! Ele te deixou ter fome. Eita! Mas ele te sustentou com um maná que você e os seus pais não conheciam. E era para você aprender, veja se não é uma pedagogia, que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca do Senhor. Isso aqui é tão perplexo que alguém vai dizer, peraí, eu entendi que os desertos, as más notícias, as complicações são inevitáveis, mas Deus pode dirigir a minha vida a um momento de deserto? Querido, pode. Veja, eu vou fazer uma aplicação conforme está no texto. A Bíblia revela que Deus tem inúmeras ideias, propósitos no deserto. Posso te dar uma? Vou te dar uma que está lá no Novo Testamento. Certa feita apareceu um jovem doente, de nascença, ele era cego, e aí os discípulos que estavam ao lado de Jesus falaram assim, escuta, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? A lógica era que alguém só poderia sofrer uma enfermidade se tivesse culpa no cartório. Pecado dos pais. O que Jesus respondeu? Não é pecado, nem dele nem dos pais. Esse deserto que ele vive é para que a glória de Deus seja manifesta. Percebe? O meu ponto é só para te dizer, Deus não perdeu o trono, a soberania, a direção da história quando você está no deserto. Ele não perdeu. E Ele está realizando os seus propósitos, que são sempre muito maiores do que o que a gente pode alcançar, mesmo quando você está enfrentando as más notícias. E eu queria estar com você para que você entendesse isso. Para que você cresça que no deserto, preste atenção, você não está sozinho. E Deus usa o deserto para te humilhar, sim. Ele usa o deserto para testar, sim. Ele usa o deserto para revelar o que está no teu coração, sim. E Ele usa o deserto para revelar como que é Ele que ao final quem nos sustenta e é dele que nós dependemos. Gente, que negócio exponencial, que negócio maravilhoso essa pedagogia.
Veja como é que nós podemos aplicar, tá? Eu vou tentar criar aqui histórias, criar exemplos para nós conseguirmos entender. Imagine que eu estivesse falando aqui talvez para adolescentes, porque o meu exemplo aqui que me veio à mente, ele é mais típico do adolescente. Então eu vou colocar aquele rapaz que ele então se enamorou da moça, mas assim, ele apaixonou por completo. E não só se apaixonou, como de alguma forma foi ali correspondido e ela aceitou namorar com ele. E o rapaz, ele não tem outro pensamento, ele não tem outra conversa, ele está completamente inebriado. E cada dia mais, ele está mais profundamente ligado àquele relacionamento a ponto dele ter uma única certeza. Ele só vai ser feliz se casando com ela. Qual não é a surpresa? Que no dia em que ele comprou um presente especial, ele ensaiou com os amigos uma música muito bonita, ele vai pedi-la em casamento. Qual não é a surpresa? Que naquele exato dia, ela simplesmente diz para ele que acabou. Acabou. Ela não quer mais, ela não tem mais brilho nos olhos por ele, talvez ela até diga que agora tem por outro. A partir daqui, nós temos o quê? Uma situação dessas que desestruturam o camarada apaixonado. Um instinto humano pode fazer o quê? Ele pode entrar numa condição devastada, onde ele simplesmente perde o viço para viver. Por quê? Porque ele chegou à conclusão que ele só seria feliz se casasse com ela. E ela simplesmente não quer mais vê-lo. Então ele não consegue dormir mais direito. Ele agora não consegue mais dar conta das suas demandas de estudo. Ele se tornou um funcionário relapso porque ele não cumpre mais os horários, ele está cheio de olheira, ele não dorme, ele se tornou um zumbi, ele começa a estragar os relacionamentos com sua mãe, com seus irmãos, com seu pai, com as pessoas com quem ele convive. Por quê? Porque aquilo que ele imaginava que lhe daria satisfação, plenitude, identidade, regozijo, estabilidade, proteção, que era o casamento com essa mulher do coração, ele perdeu. Então não é só triste, ele fica devastado e desesperançoso porque ele não consegue imaginar como que algo tão terrível aconteceu. Ele se rebela contra Deus, ele não consegue se resgatar desse caos. Esse é um instinto humano preocupante para quem entra na escola do deserto. Agora imagine esse mesmo rapaz. E ele consegue entender que Deus o levou a esse deserto. Ele vai ficar triste. As lágrimas irão alimentá-lo ali, quem sabe, alguns dias. Mas de repente, ele vai aprender algo. Ele vai aprender Deus mostrando para ele que ele pegou uma coisa que era até boa, um relacionamento, uma moça muito especial, mas ele transformou aquela coisa boa em algo único, em algo último, em algo sem o qual ele não viveria, sem o qual ele não seria feliz, satisfeito, pleno, estável. E de repente, vai ser no meio de um deserto como um rompimento desse, que a pessoa vai entender que ela tinha criado um ídolo no coração. E Deus é capaz de, no meio de uma quebra como essa, do exemplo que eu estou dando, de humilhar a pessoa para que ela entenda que ela alçou a um nível de primazia no seu coração, algo que jamais pode suprir aquilo que só Deus supre. Só em Deus nós temos real expectativa de satisfação, de alegria, de plenitude, de identidade, de estabilidade, de proteção. Percebe? Na sabedoria bíblica, você tem um coração disponível e aberto para ser pastoreado por Deus. Esse mesmo exemplo que eu dei para um adolescente pode ser usado em relação a alguém quanto ao seu emprego. E você pode, no deserto do desemprego, entender da parte de Deus
a revelação do seu coração. Veja o que ele diz: no deserto eu queria mostrar o que estava no teu coração. Querido, sinceramente, deixa eu ser honesto com vocês. A gente caminha na igreja há um tempo e a gente ingressa na liderança. A gente escuta uma história comum. Pessoas que até já zombaram do Evangelho, já zombaram de Deus, mas é no dia mau. Uma doença séria que chega em casa. Às vezes é uma crise, um casamento que está à beira do despenhadeiro. Às vezes é um problema financeiro muito grave. Daqui a pouco é naquele momento quebrado que a pessoa aceita o convite. Ela diz: eu vou na igreja. E muitas das vezes é quando você está aqui, molinho, pelo deserto, que Deus vem e revela essas coisas esquisitas que estavam no seu coração, que estavam te dominando de uma maneira equivocada. E eu posso ser honesto com você, a grande maioria de nós, se não fosse a pedagogia de Deus no deserto, nós não nos humilharíamos, nós ficaríamos arrogantes, altivos, nós faríamos, sabe o quê? Eu vou ler para vocês, ele diz aqui, eu estou dando para vocês uma terra que mana leite e mel, mas deixa eu chamar a atenção de vocês. Quando vocês entrarem nessa terra, quando vocês começarem a desfrutar das bênçãos e dos benefícios, se o coração de vocês se elevar, se vocês se esquecerem do Senhor e vocês começarem a dizer para vocês mesmos: foi a minha força, foi o meu poder, foi o meu braço que me deram essas vitórias, que me fizeram adquirir essas riquezas. Já viu gente assim? É curioso. Gente que fica dizendo: não, porque eu fiz, porque eu dei conta, porque eu... Se Deus te ama e Ele está vendo você muito, eu faço, eu quero, eu posso, eu aconteço. Se Deus te ama, Ele vai te levar para o deserto. Ele vai. Ele vai porque Ele te ama. Querido, essa pedagogia ela é tão poderosa nas Escrituras que Deus faz isso de maneira profilática, meio que antecipatória. Lembra de Paulo? Paulo diz que ele foi acometido de um espinho na carne, um deserto. É um negócio que dói. É um negócio que sempre você está lembrando daquela fragilidade. Só que tem uma curiosidade. A Bíblia diz que Paulo clama a Deus 3 vezes. Tira esse espinho da carne de mim. Paulo tinha sido levado para a escola do deserto. Sabe por quê? Porque ele entendeu. Ele escreve: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que Deus me deu, foi-me posto um espinho na carne. Veja o discernimento. Paulo poderia ter se transformado num grande rebelde. Como assim? Deus cura as pessoas com a minha oração. Pelo meu intermédio eu já vi gente com problemas muito graves e Deus me usando para interceder e essas pessoas são curadas. Como assim comigo não? Se Deus tem poder, se Deus me ama, como eu vou enfrentar um deserto dele? Paulo entendeu. Ele diz: o meu espinho da carne foi uma escola para que a soberba, o orgulho, não assaltasse o meu coração. E ele escreve de uma maneira linda, porque ele diz: o Senhor estava me ensinando que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E ele diz: quando eu sou fraco, é que o poder de Deus está mais nítido, mais presente. E ele diz que o espinho da carne não foi tirado, porque Deus disse assim: ô Paulo, eu quero que você aprenda que a minha graça te basta. Irmãos, olha o que Deus está ensinando aqui. Essas broncas que nós enfrentamos, as más notícias de todas as ordens, elas precisam nos levar a esse propósito aqui que Deus está colocando. Sabe quais são esses propósitos? Eu vou repetir para você. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele te exalte.
É na dor, na angústia, que a gente vai bem pequenininho diante de Deus e dizer: Senhor, eu não dou conta. Eu não consigo resolver a vida dos meus filhos. Eu não consigo resolver a vida do meu cônjuge. Eu não consigo sarar dessa doença terrível, a minha vida, a vida dessa pessoa querida. Eu não consigo nem me sustentar. Eu achei que o meu currículo e as minhas capacidades, eu não dou conta. Eu não consigo nem mesmo organizar a minha mente, a minha estabilidade. Eu já entendi, Senhor. Eu preciso é do Senhor. Uau! Pronto! Deus cumprindo o seu propósito aqui, ó, na escola do deserto. E nesse momento, preste atenção, o que Deus ensina nesse capítulo é que lá no deserto tem um segundo efeito. É você aprender que toda vitória que você tem, toda boa notícia que você recebe, não vem de você, é dádiva de Deus. Então, ao mesmo tempo que o deserto é para não deixar você ser metido à besta, vaidoso, arrogante, prepotente, altivo, soberbo, ele também te prepara para que você esteja com o coração adequado para inclusive ser abençoado por Deus. Veja que ele trata no início do levar para o deserto, para humilhar, para mostrar que é Deus quem conduz, é Deus que sustenta, para testar. Mas no final ele vem e diz: eu vou te abençoar com muita coisa que sou eu que te dou, inclusive riquezas. Mas atenção, olha o que ele diz. Por favor, não fale no seu coração: ó, como é que eu sou bom, olha a minha força, olha o meu poder, olha o meu braço, olha tudo que eu conquistei. Antes, lembre-se do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força, é Ele que te dá condições, competências e estruturas para você adquirir riquezas, para Ele confirmar que você é dele. Irmãos, quando nós somos tomados pela sabedoria das Escrituras, nós ficamos muito mais preparados para a vida. É como se um filho que tem seus pais, e eu estou pensando em um padrão de pais sábios e amorosos. Muitas das vezes ele não vai entender o que está acontecendo, mas ele se submete. Então é para ir para tal lugar, vai para tal lugar. Agora não é hora de comer essa coisa, não vai comer essa coisa. Ou então assim, o que acontece? Se o menino começa a querer ser rebelde e os pais percebem que aquele caminho vai gerar dor e caos muito maior, o que os pais fazem? Intervêm com disciplina. É o que ele usa aqui. Deus diz: olhem para os pais. Versículo 5. Saiba, pois, no teu coração, como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Na nossa história, se Deus nos ama, o tempo inteiro o Senhor está nessa dinâmica, que é a mesma dinâmica de um pai amoroso com seu filho. Ele está atento e ele o presenteia e ele o abençoa, e aquilo é dádiva do pai, mas ele intervém com disciplina, com resgate, com chamamento, com firmeza, com lapada. Mas é para o bem, é para proveito. Então olhe para mim. Qual que é o grande problema do deserto no coração do ser humano? Especialmente agora eu quero falar com você que conhece o Senhor. É que você cria uma ideia errada. Você olha talvez para a má notícia da saúde, para a má notícia da perda do emprego, para a má notícia dos problemas dos relacionamentos, para a má notícia... E você cria um raciocínio errado. Sabe qual é o raciocínio que você cria? Deus é contra mim. Deus quer o meu mal. Meu Deus, o que Deuteronômio 8 ensina para nós é que nós jamais podemos entrar nessa esparrela. Lembra de Noemi, no livro de Ruth? Ela faz isso. Quando ela chega de volta em Belém, ela passou 10 anos mais ou menos lá em Moabe, ela está voltando com Ruth, aquelas amigas antigas a veem e falam assim: ué, será que é Noemi? Ela diz: não me chamem Noemi, meu nome agora é Amarga.
E ela diz, porque Deus resolveu descarregar sobre mim a sua ira. E ela usa uma expressão muito forte. Ela diz, Deus se tornou contra mim. Esse é um erro. Esse é um raciocínio que esse vai ter um potencial de destruir você no deserto. Não faça como aquele rapaz que no meio do caos, do rompimento lá com a sua amada, ele acha que Deus é contra ele. Ele acha que é injusto. Não. O que Deus está me ensinando? Aonde o Senhor quer me humilhar? Aonde Ele quer me ensinar a depender mais dEle? Aonde Ele está resolvendo um probleminha aqui do meu coração, como Ele está fazendo com Paulo? Aonde? E nesse processo, nós vamos entendendo que Deus é Pai. E atenção, Ele não nos abandona. Roberto, como é que você pode ter certeza? Como é que você pode dizer para mim, eu que vivo há tantos anos nessa luta, nesse deserto, como é que você vem aqui dizer então que eu posso confiar que Deus não me abandonou? Como? Eu vou te dizer. Muitos séculos depois de ter sido escrito Deuteronômio 8, veio um homem. Agora ele foi único, porque foi o único perfeito. Era o único que não precisava ser levado para o deserto, porque ele não tinha pecado. Era o único que não precisava nenhum tipo de má notícia. Mas ele foi abandonado. Ele foi maltratado. Ele foi considerado maldito. E ele foi morto. E atenção, ele foi abandonado por Deus. Eu estou falando de Jesus. Jesus, de fato, sofreu um deserto, que é a cruz, que era, sim, um deserto da condenação pelos pecados. É por isso que na cruz Jesus diz, Deus meu, o Senhor me abandonou. Sim, Jesus foi aquele que enfrentou o maior deserto jamais imaginado, porque ele enfrentou toda a dor da cruz, que é a condenação pelos pecados da humanidade, sem Deus. Sabe para quê? Você sabe por quê, se ele não merecia? Para que eu e você tivéssemos uma única certeza. Se Deus abandonou Jesus por causa do meu pecado, eu posso ter uma certeza, Ele nunca mais vai me abandonar. A cruz é a certeza de que os nossos desertos não servem para nós pagarmos pelos nossos pecados. Jesus já pagou. Os nossos desertos podem ser experimentados com a certeza de que Deus está presente porque Deus abandonou Jesus por causa dos nossos pecados. E Deus é tão justo que Ele não condena um mesmo pecado duas vezes. Se o meu pecado, o meu orgulho, se a minha mentira, se a minha prepotência, se a minha lascívia, se a minha avareza, se a minha maledicência foram condenadas na pessoa de Jesus e por ser condenação Deus o abandona, eu sei que Deus é justo para não condenar uma segunda vez algo que já foi pago. Então, nos meus desertos, não sou eu pagando por pecados e nem posso achar que Deus está contra mim. O que eu posso ter certeza é que Deus, como um pai sábio, Ele está me ensinando. E eu deveria aproveitar, mesmo os enredos mais difíceis da vida, para aprender a depender mais do Senhor. Para aprender que é Deus quem nos sustenta em todos os momentos. E é para aprender que qualquer boa notícia, qualquer vitória, qualquer benefício é graça de Deus na minha vida, porque Ele, ao ter condenado o Filho dele no meu lugar, Ele olha para mim como filho dele. Eu já sou filho por toda a eternidade. E Ele é um Pai perfeito.
E Ele tem me conduzido para me ensinar aquilo que vai abençoar esse relacionamento eterno que eu já tenho com Ele. Queridos, a pedagogia do deserto, ela amadurece as nossas vidas, ela fortalece o nosso relacionamento com Deus e ela nos impede da soberba, da vaidade, da prepotência. Vamos orar. Pai querido, que capítulo fantástico. Aplica o nosso coração. Se tem alguém aqui vivendo no deserto, não deixa que esses pensamentos do maligno assaltem o coração, como se Deus fosse contra, como se Deus estivesse fazendo a pessoa pagar pelos pecados, ou como se Deus tivesse até mesmo abandonado. Por favor, não deixa. Mas ajuda-nos a perceber que é no deserto que nós vamos aprender a depender mais do Senhor. É no deserto em que a tua figura como Pai precisa ser mais realçada no nosso ser. É no deserto que o Senhor descortina coisas equivocadas que estavam no nosso coração. É no deserto que o Senhor, inclusive, nos mostra que todas as vitórias que temos são dádiva e graça do Senhor. E que com isso o Senhor glorifique o teu nome na nossa existência e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nova vida para sempre. Uma família, alegria. O amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer. Viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, para nós Ele é da vida o melhor, nosso governo existe, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Vida, verdade.
as trevas, Redentor, nosso e na verdade, nossa força e paz, nas luz sobre as trevas, Redentor, nosso e na refúgio, verdade, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo à luz. Bem, agora queria, nessa parte final, orar aqui com você pelo seu pedido. A gente tem essa oportunidade de você compartilhar aqui no chat, não é verdade? Faça isso. Nós temos irmãos que participam aqui do momento de pastoreio, que conseguem ler esses pedidos de oração e nós podemos orar uns pelos outros. A Bíblia nos encoraja. Orem uns pelos outros para serem curados. E eu queria então orar por você que de repente o seu deserto tem sido esse problema de saúde. Talvez com você que o seu deserto tem sido essa sua luta e dor com os maus caminhos dos filhos. Quero orar por você que talvez o deserto tenha sido esse momento tão complexo no matrimônio. Quero orar por você que talvez o deserto tenha sido uma escassez, uma complicação, uma falta muito grande. Vamos orar. Pai querido, quero me unir aqui agora com os meus irmãos para apresentar o pedido individual de cada um. O Senhor conhece. E, portanto, quem aqui está precisando de uma sabedoria especial, específica, por favor, Pai, visita com sabedoria. Se tem alguém aqui, Pai, que está precisando trilhar os caminhos da verdadeira humilhação para depender mais do Senhor e ter os olhos mais postos em Ti, faça isso. Se tem alguém aqui, Pai, que tem sofrido com problemas, enfermidades, lutas, diagnósticos complexos, tratamentos difíceis, doenças crônicas, por favor, Pai, que a pessoa se sinta amparada pelo Senhor, amada pelo Senhor, e que o Senhor possa trazer restauração, restabelecimento de saúde. Quero interceder por aqueles familiares que ainda não Te conhecem. Ó Deus, só o Senhor tem esse poder de transformar os corações. Faz isso lá dentro das casas.
Traz também, Pai, reconciliação aos relacionamentos quebrados, aquela amargura que ainda fica. Traz quebrantamento, traz reconciliação. Por favor, Pai, abençoa aqueles que têm vivido problemas de escassez, dificuldades financeiras, desertos bem áridos. Seja presente, Pai, com provisão, abrindo as portas. Abençoa a igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo. Dá-nos coragem para proclamarmos as Tuas verdades às pessoas, para sermos boca do Senhor, para atrair as pessoas a esse Pai amoroso que nos trata mesmo em meio ao deserto. Termino pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.